Olá, boa noite a todos. Como estão? Olá, Arielle. Estou sem óculos, não consigo ver todos e o celular é pequeno. Os outros me desculpem. Como estão bem? Uma segunda-feira hoje maravilhosa, graças a Deus, não é? E ontem a palestra da Arielle foi fantástica, não? Muito bem, parabéns para ela. Mais uma de nossas companheiras que estão participando conosco aqui das lives, né? E vamos em frente. Como diz Almir Sater, tocando em frente. Segunda-feira é dia de assistência espiritual na nossa casa espírita. E ela consiste na palestra que vamos realizar agora, né? E também no tratamento através do passe magnético e da água fluidificada. Como nas segundas-feiras nós não estamos realizando a tarefa de assistência espiritual presencialmente, nós ficamos tão somente com a palestra. Então, somente modo de dizer, porque ajuda bastante cada um de nós, né? Todas as palestras, não podemos esquecer, que são inspiradas pelos mentores, não é? Por outro lado, a tarefa não é realizada com a nossa participação, mas ela é realizada ininterruptamente pelos mentores aos nossos irmãos espirituais necessitados de auxílio. E como não, também a nós encarnados, porque somos igualmente espíritos, apenas que a gente não consegue ter uma percepção, né, do trabalho e da atuação dos nossos irmãos e mentores espirituais. E então cada um de nós, hoje, quando for possível, pode colaborar de alguma forma, vibrando, doando sentimentos, alegria, vibrações de pensamentos de paz e de reconciliação, que, direcionando lá para a casa espírita em forma de energia, serão tranquilamente utilizadas para os tratamentos. O tema que iremos abordar agora para a nossa reflexão está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Os itens em estudo serão os itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração todos juntos, vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz, graças a Deus. Então, o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão é esse, Sede Perfeitos, que é o capítulo, e os itens 1 e 2 é caracteres da perfeição. Primeiramente, é preciso compreender, como o próprio Cristo disse, perfeito só Deus. Nós todos, criados pelo Pai, inclusive o próprio Cristo, somos espíritos emanados, centelhas divinas, emanados por Deus, somos perfectíveis, sujeitos, portanto, ao aperfeiçoamento ininterrupto. Nós podemos estar em constante processo de aperfeiçoamento, e esse processo de aperfeiçoamento se dá, no nosso caso, neste mundo de expiações e provas, muito mais do que no mundo espiritual, embora lá também nos aperfeiçoemos, e bastante. Acontece que o aprendizado que é realizado na dimensão espiritual é preciso ser testado para saber se ele foi internalizado. Quando ele é internalizado, ele passa a fazer parte de nós. Aí é uma conquista espiritual. Aí é o verdadeiro patrimônio conquistado, porque ele passa a fazer parte de nós. E os verdadeiros patrimônios, na verdade, são os únicos, para nós, enquanto espíritos imortais e eternos, são as conquistas morais e intelectuais. Conquistadas essas virtudes, nós alcançamos a sabedoria, que é o equilíbrio entre a inteligência e a moralidade. Passamos e nos tornamos pessoas mais éticas.
e passamos a nos importar também com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Porque caracteres da perfeição. Ora, se perfeito é só Deus, qual é a característica essencial, primordial de Deus? É o amor. Deus é o amor infinito e incessante. É o puro amor. Então, o caractere mais importante, essencial, é o amor. Por isso que o Cristo entre nós, quando aqui esteve encarnado, ele nos disse: o maior de todos os mandamentos é esse, exatamente esse. O amor. O amor é a essência do ensinamento do Cristo. Ele nos disse que o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, que ambos se tornavam um só, não é? Esse era o maior de todos os mandamentos. Portanto, a essência maior do ensinamento do Cristo é o amor e que, portanto, igualmente é o caractere fundamental. Sem esse, não se tem nada. Não adianta eu ter uma cidade inteira com lâmpadas, com luminárias, as casas todas com as lâmpadas para iluminação, se eu não tenho uma usina que traga energia para sustentar e para iluminar. Eu posso ter o lampião, ok? Mas se eu não tenho o pavio e o óleo, não tem chama, não tem luz. Para que haja luz, é preciso ter a fonte. No caso do lampião, é o pavio. E, sobretudo, o óleo. Enquanto tiver o óleo, a luz é sustentada. Mas quando não tiver mais o óleo, não tem mais luz. O amor também é assim. Sem estarmos conectados com o Pai, nós não amaremos. Nós vamos ficar, em vez de nós nos iluminarmos, e nos iluminando, iluminarmos também os que estão à nossa volta, nós vamos ficar no escuro. Nós vamos ficar nas trevas. Por isso que o Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. E está certo. Eu já vi pessoas inteligentes e com conhecimento espiritual elevado, dizendo que isso foi uma arrogância de Jesus ao dizer isso. Dizendo que como é que pode alguém chegar a Deus só por intermédio de Jesus? É porque não entende as expressões do Cristo. O Cristo encontra-se em processo de unificação com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Portanto, o Cristo e Deus são uma unidade. E o Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Ele e o Pai são um, então é a mesma coisa. O Cristo e Deus são um. E o Cristo diz: sem mim, portanto, sem Deus, nada podeis fazer. E não podemos mesmo. O que é que nós podemos fazer sem Deus, gente? Nada. Se Deus não sustentar a vida acaba. Deus não pode nem piscar, gente. No universo termina. O universo infinito é sustentado por Deus. Então nós estamos na palma da mão de Deus. E aí, então, é imprescindível entrar na vibração, na sintonia do Pai. Porque aí nós vamos entrar em que sintonia? Sintonia do amor. E aí nós vamos ter amor. Porque veja bem uma coisa. O Cristo fala nessa passagem que devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial, que faz o sol nascer para bons e maus e chover para justos e injustos. Nós devemos amar, inclusive os nossos inimigos. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Como é que nós vamos amar o nosso inimigo? Eu digo para vocês, não tem jeito.
Não tem. A gente pode amar a nossa filha, o nosso filho querido, que nos ama, que nós o amamos, ok. Mas e o inimigo? Quem é que pode amar o inimigo? Ninguém pode. Você vai amar o inimigo de que forma, meu amigo? Não tem como amar o inimigo. Ah, mas o Cristo amou. Ah, o Cristo amou até aqueles que o levaram à morte, à crucificação. Ah, mas não podemos esquecer que o Cristo não via aqueles seus agressores como seus inimigos. Porque se o Cristo visse como inimigos, não tinha como perdoar, não tinha como amar. Eu estou falando amar, eu falei agora há pouco em perdoar. E o Cristo já nem precisava perdoar, porque ele já amava. Agora, nós, criaturas ainda umbralinas, que vivemos em mundo de expiações e provas, se a gente conseguir perdoar, meus irmãos, já está bom demais. Amar é um luxo. Para a gente amar, veja bem uma coisa. Como é que a gente vai amar? Para a gente amar, dar amor, o que a gente precisa? Ter amor. Porque nós só conseguimos e podemos dar aquilo que temos. Se eu não tenho amor no coração, como é que eu vou dar amor? Como é que eu vou amar? Sobretudo o inimigo, é impossível. Eu preciso primeiro conquistar e entrar na vibração do amor, para eu ter o amor. E aí eu consigo dar amor. Talvez até para o inimigo. Mas como é que eu vou dar amor para o inimigo? Como é que eu vou amar o inimigo? Meus irmãos, aí eu preciso não ver essa criatura como o meu inimigo, porque na medida em que eu tiver em mim autoegoísmo, ou seja, eu pensar só em mim, ou quase que só em mim e quase nada no outro, exceto aqueles que estão ao meu redor, a minha família consanguínea, eu não consigo amar o inimigo. Talvez não consiga nem perdoar. Portanto, ao reverso, eu precisaria reduzir em mim o egoísmo. É eu pensar cada vez mais também no meu irmão, no meu semelhante. É eu pensar em mim, mas é eu não pensar só em mim. É eu pensar em mim, mas eu pensar também no outro. Eu me importar comigo, mas é eu me importar também com o meu semelhante. É eu, por exemplo, retribuir com justeza o meu semelhante naquilo que é do merecimento dele. Não tentar trapacear para levar vantagem. Tudo isso nos leva a reduzir o egoísmo em nós. E na medida em que nós reduzimos em nós o egoísmo, entra o amor no lugar. É como um copo que está todo cheio de lodo. E nós vamos jogando água limpa. A água limpa é o amor. Mas tem o lodo lá dentro ainda. Quanto mais for saindo o lodo, que é o egoísmo, e entrando, via de consequência, no lugar, a água limpa, que é o amor, mais nós vamos nos tornando menos egoístas e mais amorosos. O Cristo é água limpa pura. É água direto da bica, que vem da fonte suprema, que é Deus. O Cristo é água limpa, cristalina. Quem beber desta água, disse o Cristo, jamais terá sede novamente. Água limpa, que vem de Deus, da fonte cristalina e pura e santa. Porque se não for dessa água, vamos ter sede todo dia, toda hora. Agora, para isso é preciso ir entrando na sintonia do Pai. E para isso precisamos diminuir o egoísmo. Porque o egoísmo faz a gente pensar só em nós, exclusivamente. Talvez um pouquinho naqueles que estão ao nosso redor, que nos beneficiam. Porque eles nos dão amor, a gente dá um pouquinho para eles, mínimo, mas dá.
É sempre aquele amor por interesse, normalmente. Agora, aquele amor de mãe que se deixa padecer para salvar, para alimentar o filho, esse é o amor de Deus, não é? Então, quando a gente passa a pensar no outro, também, como gostaríamos que o outro pensasse, também em nós estamos caminhando na direção do amor. A situação do Cristo é um pouco além, porque o Cristo, ele não amava o próximo como a si mesmo, ele amava o próximo mais do que a si mesmo. Aí é espírito puro. Aí é espírito puro, no seu mais alto grau. Porque dentro do reino crístico, você inicia nesse reino como espírito puro. Nós estamos no reino humano, gente. Nós estamos no reino humano. Tá certo? No reino humano começamos como? Espírito de mundo primitivos. Começa assim. Depois vai expiações e provas, depois de regeneração, depois de todos, e depois vai para o espírito puro. Mas não estamos lá ainda. Não é? Então, esses espíritos puros amam o semelhante mais do que a si mesmo. Entretanto, Cristo não nos pediu isso. Ele nos pediu apenas que amássemos o nosso semelhante como a nós mesmos, não mais. Pediu como? Porque se pedisse mais era uma coisa inviável. Como também ele nos trouxe a mensagem que para prosseguirmos reencarnando, prosseguirmos o nosso processo evolutivo no planeta, bastaria que nós não fôssemos violentos. Bastaria que nós fôssemos mansos e pacíficos. Ele não pediu mais do que isso. Olha, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser amorosíssimos. Ele não nos pediu isso, porque ele sabe que nós não temos condição. Porque aqueles que conquistaram essa virtude sagrada da humildade, eles são aqueles que herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. Eles terão direito de permanecer no mundo espiritual sem a necessidade de vir para cá. A nossa não precisa ser esse grau de humildade. A gente pode ter humildade, mas não nesse nível. Mas se a gente não for violento, for pacífico, já basta para nós. Agora, quando a gente passa a também se importar com o nosso semelhante, já demonstra que a gente tem amor no coração. Vou contar para vocês uma história de um filminho que até eu postei, e já faz tempo que está aí no YouTube, que é o seguinte. Nas estações de trem, também nas estações rodoviárias, pelas ruas, ficam vários meninos que engraxam sapato, fica pedindo esmola, vende bala, essas coisas, né? E numa estação de trem, um menino se encontrava ali, não é? E aí o chinelo dele, que ele só tinha um chinelo, estava o pé todo sujo, o chinelo dele quebrou a correia e estava soltando e não conseguia usar o chinelo. De repente passa um outro menino com um sapato de cromo alemão, brilhante, limpíssimo. E o menino demonstrava gostar muito do sapato, que ficava toda hora passando um paninho, tudo e tal. O trem dele não tinha chegado, ele ficou sentado ali com os pais em um banco, e o menino só olhando para o sapato do outro menino. O menino que não tinha nem o chinelo, que tinha quebrado a correia do chinelo. Pezão descalço. E aí então se via que o anseio dele, o desejo dele ali era ter um sapato, como o daquele outro menino que tinha. E ele ficava vidrado, com os olhos compenetrados no sapato do outro menino, que ficava toda hora passando um paninho para lustrar. Aí chegou o trem do menino com sua família, eles começaram a se dirigir para embarcar no trem. Aí então começaram a entrar no trem, de repente, um pé do sapato do menino, quando ele entra, cai do pé dele. E esse pé de sapato fica lá na plataforma da estação. E como tinha muita gente, empurrando, ele entrou. E o pé de sapato ficou na plataforma. E o menino de pé descalço viu aquilo, correu lá e pegou o pé de sapato.
E o menino, que estava só com o pé de sapato agora, estava dentro do trem, e nisso o trem começou a andar. E o menino, com um pé de sapato só, que estava dentro do trem, ficou lá acenando. E esse menino que estava pé descalço pegou o sapato, decidiu. Ele podia não tomar nenhuma atitude, mas ele tomou essa decisão. Pegou o pé de sapato e saiu correndo ao encontro do outro menino que estava dentro do trem para entregar para ele. Mas o trem começou a andar. E começou a ganhar velocidade. E o menino correndo, fazendo um esforço tremendo, descomunal. E aí, num esforço supremo, ele pegou o pé de sapato e jogou, lançou para ver se o menino dentro do trem pegava, mas não deu, porque o trem foi mais rápido. E não conseguiu, o pé de sapato caiu na plataforma e o trem começou a ir embora. O menino, dentro do trem, olhou aquela situação e olhou o menino, o esforço do menino lá de fora, tentando entregar-lhe o sapato que havia caído. Ele tirou o pé de sapato que estava no pé, lá no trem, e jogou lá na plataforma para outro menino, para ele então passar a ter os 2 pés de sapato, para poder usar, porque ficar com um pé de sapato só, não dá para usar. Aí não fica, nem poderia usar um pé de sapato o menino que estava dentro do trem, e nem poderia usar o outro pé de sapato outro menino que estava lá na plataforma da estação. Então, vocês vejam que nessa cena, ambos demonstraram amor. Na forma de renúncia, porque renúncia é amor. É uma das expressões do amor, a renúncia. O menino que não tinha sapato, não tinha nem o chinelo que tinha quebrado a correia, demonstrou amor, renúncia, jogando, tentando ajudar, devolver para o menino. E o outro de dentro do trem fez a mesma coisa. Então vocês vejam o que é se importar com o outro. Isso é amor. Isso é amor. Que 2 crianças exemplificaram para nós nessa história, nesse vídeo. Então nós vemos que o Cristo nos assevera que o caractere mais fundamental da perfeição é o amor. Sobretudo quando nós conseguimos amar o nosso inimigo. Entretanto, para nós amarmos o nosso inimigo, nós não podemos vê-lo, percebê-lo como tal. Porque se nós o virmos como inimigo, nós não vamos amar, porque ele é nosso inimigo, gente. Não tem como. Agora, uma pessoa te fez um mal. Se você conseguir perdoá-lo, você, em princípio, poderá não vê-lo mais como seu inimigo. E aí, não o vendo como seu inimigo, aí você poderá ser capaz de amá-lo. Ou se não puder ser capaz de amá-lo plenamente, você poderá fazer uma oração por ele. Você poderá orar por ele, pedindo a Deus que ampare esse irmão que falhou, que errou quando nos ofendeu, quando nos agrediu. Mas para a criatura jamais esclarecida, ela saberá que tudo está certo, que nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, se então ele me agrediu, ele me feriu, foi com a permissão de Deus. Aí nós poderíamos questionar, mas como é que Deus permite? Como é que Deus pode permitir isso? Eu não fiz nada para ele. Ora, lei de causa e efeito. Eu criei um campo eletromagnético que vai atrair para mim essa aflição, porque eu fiz lá atrás. Então, esse irmão agora é só um instrumento para eu quitar o que devo. Pensando assim, ao invés de querermos mal a ele, nós vamos agradecer a ele. E é assim que agem os espíritos mais esclarecidos. Quando avançam no seu processo evolutivo, e eles veem que não têm mais dívidas, entretanto, eles consideram como um débito ajudar aqueles que o ajudaram a salvar seu débito. Exemplo, alguém vem e me mata, mata o meu corpo, sou assassinada.
Por que isso aconteceu? Porque eu tinha um campo eletromagnético que atraía esse tipo de morte violenta contigo. Por quê? Porque lá atrás eu fiz coisa parecida. E agora eu passo por isso. Olha, então o espírito esclarecido pensa assim: esse irmão me ajudou a quitar minha dívida perante a justiça divina. Agora eu vou lá ajudá-lo. Muitas vezes reencarnando para recebê-lo como filho e auxiliá-lo a dar os seus primeiros passos na direção do amor do Pai. Dar os seus primeiros passos na direção do perdão. É assim que agem esses espíritos já amorosos. No nosso caso, que ainda somos espíritos sombrios. Por que somos sombrios? Porque nós ainda não vivemos sob os auspícios do óleo sagrado da fonte de Deus para nos sustentar. Porque a partir do momento que nós tivermos plena confiança em Deus, certeza do amor do Pai em nossa vida, e entregarmos nossa vida a Deus e passarmos a fazer não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, nós passaremos a ser sustentados, como ramos são sustentados pela videira verdadeira. E aí estaremos na sintonia de Deus. E vamos sempre agir no bem. Ah, mas até em relação àquele que nos faz mal, nós vamos entender que ele não está nos fazendo mal, porque ninguém pode fazer mal para nós, só o bem. Mas isso é um absurdo, tem gente fazendo a maldade com o outro, praticando crime. Não, mas na verdade tudo lei de causa e efeito. Vocês vejam que na verdade, como eu expliquei, não tem o mal, só tem o bem. Ah, mas lá naqueles umbrais medonhos, trevosos, onde tem aquelas criaturas que aprisionam, escravizam vários espíritos, fazendo-os padecer. Não podemos esquecer que o mal está a serviço do bem. Eles não estão fazendo mal. Como não? Estão fazendo o bem, porque fazer esse espírito padecer é um bem, não é um mal. Tem espírito que precisa sofrer. O sofrimento é o remédio. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. É preciso compreender. Vocês vejam, quando André Luiz já estava amparado na cidade Nosso Lar, e então ele ouviu uma mulher clamando amparo, clamando ajuda, chorando, pedindo para entrar na cidade, que os portões se abrissem para ela entrar. Entretanto, o guarda da muralha não permitia, e não abriu os portões. O André Luiz foi lá falar com ele, mas aí a mulher, coitada, lá está pedindo para entrar. Aqui não é para ajudar o semelhante, vamos deixar entrar. Ele falou, mas não tem autorização, eu não posso. Mas como que não pode? Chamou a enfermeira, que trabalhava com ele, a Narcisa, foi lá. E aí foram chamar o responsável pela segurança da cidade Nosso Lar. E ele falou, não pode mesmo. Mas como que não pode? Precisamos ajudar quem está pedindo ajuda. Mas não são todos que podem ser ajudados. Tudo tem um tempo e tem sua hora. Preste atenção e olhem com atenção naquela mulher. E começaram então, abriu-se a clarividência do André Luiz, ali na hora, e ele viu que no corpo espiritual daquela mulher haviam várias manchas escuras. Cada uma daquelas manchas representavam dezenas de abortos que ela tinha feito. E também vários ovoides que eram de espíritos que iriam reencarnar, estavam ali fixadas nela. E de repente, como ela viu que não ia poder entrar, começou a xingar, blasfemar. Aí ela se transformou, virou uma bruxa horrível.
Por enquanto ela estava tranquila. Aí quando ela viu que não ia atender, ela virou aquela bruxa horrorosa, xingando todo mundo. Dela saía um cheiro fétido, horrendo. E aí que o André Luiz entendeu que ela então, se entrasse em nosso lar, ia conturbar as vibrações salutares ali dentro. E que ela precisaria passar ainda por dores e aflições para modificar suas disposições íntimas, suas vibrações. Muito provavelmente teria que passar ainda por algumas encarnações expiacionais para, através da dor, mudar, porque a dor lapida o espírito, não é? Então é preciso que nós passemos pela dor. Porque quando a gente sente a dor, nós vamos também entender que a dor que fazemos o outro passar, agora que estamos passando, doeu também. E aí nós vamos começar a mudar a nossa disposição de egoísmo. Ir aos poucos convertendo em sentimentos amorosos, começando a nos importar com o outro. E com o tempo, não vermos mais naquele que nos fez mal como um inimigo. Porque enquanto nós o virmos como um inimigo, nós não somos capazes de amá-lo. O Cristo não nos via como inimigos, mesmo com tudo o que fizemos para ele. Ele pediu ao Pai que perdoasse, porque ele mesmo não tinha sentimento de rancor nem de nada, né? O Cristo só amava. Quem ama nem precisa perdoar, porque não se sentiu ofendido em nenhum momento. Porque veja, se em nenhum momento alguém te fez mal, você não sentiu que foi ferido, você não sentiu que foi ferido, o outro veio te ferir e lhe fez o mal, mas você não se sentiu ofendido e nem ferido. Então você não precisa nem perdoar, porque você não foi ofendido, não se sentiu ofendido. Precisa perdoar. E você ama simplesmente. São os espíritos puros. E é nesse caminho, é nesse contexto, que o Cristo nos sinalizou que seguíssemos, para que desde logo fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mas no sentido que buscássemos o nosso aperfeiçoamento desde agora. Ah, na próxima encarnação eu vou ver isso aí. Não, não é na próxima encarnação, porque não tem nada disso. O que tem é o agora só. Porque o amanhã não existe amanhã, só existe o agora. E é agora que a gente tem que começar a trabalhar esses sentimentos. E é assim que a gente vai aos pouquinhos nos dirigindo no caminho do nosso aperfeiçoamento. Cristo já nos deixou a pegada, a caminhada, para a gente poder seguir lá. E essa é o amor. Então, meus irmãos, ficamos por aqui, não é? O tempo já se escoou, ficamos por aqui. Amanhã nós vamos ter o Sérgio Fabiano, também na quarta. Na quinta, o João e a Vânia, sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos novamente juntos. Sábado é o João e a Vânia. E domingo, novamente, nossa querida amiga Arielle, não é? Sendo que no próximo domingo eu deverei estar lá na Casa Espírita, a Arielle também, e nós vamos participar lá das tarefas, porque de domingo nós temos as tarefas presenciais, não é? Com exceção, é bom que a gente deixe claro, com exceção da tarefa da campanha Antônio de Souza. Então, os caravaneiros não estão saindo, apenas que a arrecadação dos alimentos são feitos lá na Casa Espírita, salvo engano, no segundo sábado do mês. Então, provavelmente, deverá ser lá pelo dia 15, talvez, que deve ser o segundo sábado, não é? Porque esse sábado agora é 31, ainda não é novembro, né? Porque domingo que vem é dia 1º. Então, mas isso aí logo amanhã ou depois a gente já vai ter essa informação. Mas provavelmente deve ser lá pelo dia 15 ou 14, tá? É pra gente comparecer lá e fazer a doação para a campanha Antônio de Souza. Então tá, vamos agora fechar os olhos e orar para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, muita paz e muita luz. E não nos esqueçamos, reiterando, que a hora que der hoje, em algum momento, antes de dormir, que nos recolhemos em algum cantinho da casa e façamos vibrações lá para a casa espírita, meditação, se puder, né? Para todo o planeta, mas sobretudo lá para a nossa casa espírita, onde hoje são realizadas as assistências aos nossos irmãos, tá? Assistência espiritual. Fiquem com Deus, beijo no coração e até sexta, se Deus quiser.